Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje falaremos a respeito do tema reencarnação. Com a morte da cantora Marília Mendonça, nós tivemos mais uma vez toda uma comoção popular, todo um gesto de solidariedade, mas também tivemos todo um aproveitamento em relação à morte de alguém que era famoso. Aliás, ela não morreu, ela não faleceu sozinha no acidente de avião, foram mais 4 pessoas que faleceram com ela, e a gente vai abordar essa questão sob alguns aspectos hoje nesse vídeo. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a desencarnação à luz da obra de Allan Kardec, mas não sem antes prestar aí os meus sinceros sentimentos à família de Marília Mendonça, que com 26 anos perdeu o corpo físico nessa atual encarnação, a família de todas as outras pessoas que também passaram pelo mesmo acidente. Fica aí a nossa solidariedade e a nossa boa energia para que eles se refaçam no mundo espiritual o mais rápido possível. Para que a gente comece a abordar então, teoricamente, o tema, eu gostaria de falar um pouco sobre os aspectos da reencarnação em O Livro dos Espíritos, quando fala do retorno ao mundo espiritual. Lá a gente pode ver, de forma muito didática, 3 conceitos: morte, desencarnação e perturbação. Esses 3 conceitos têm sido muito confundidos. Como se dá a morte na visão espírita? E aqui a gente não vai falar sobre a morte clínica, sobre a parada encefálica ou cardiorrespiratória. Nós vamos simplesmente abordar o assunto pela visão da doutrina espírita. Então, a gente vê que com os conceitos e as definições dadas pelos espíritos a respeito da morte, que ela não é, pelo menos na obra de Allan Kardec, ela não é o esgotamento do fluido vital. A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos do corpo físico, pela parada desses órgãos vitais, pelo não funcionamento desses órgãos vitais, e não pelo esgotamento do fluido vital, que aí seria o outro processo chamado desencarnação, que acontece algum tempo depois, após a morte do corpo físico, ou, como os próprios espíritos dizem, o processo de desencarnação pode se dar antes até mesmo da morte. E isso é o que eles afirmam em O Livro dos Espíritos, tá bom, gente? Então, partindo desses 2 conceitos, a gente tem um terceiro conceito, que é o de perturbação. Perturbação é uma espécie de torpor, é uma espécie de perda dos sentidos após a morte. Não como muitos pensam, somente o espírito está preso ao corpo, porque a perturbação ela pode durar, inclusive, muitos anos, até séculos, em alguns casos. Então, a perturbação ela não tem nada a ver com estar ligado ao corpo, porque a desencarnação ela se dá pouco tempo depois, mas tem a ver com estar ligado mentalmente a um passado, estar apegado de forma tóxica a algumas pessoas e algumas coisas no mundo material, e assim sucessivamente. Então esses 3 conceitos, eles têm que ficar muito bem delimitados para que a gente passe agora para a próxima fase. Tem uma questão em O Livro dos Espíritos que é importantíssima para desfazer determinados mitos em relação às mortes violentas e fazer com que nós reflitamos além nesse processo da desencarnação. É cultura, tanto no movimento espírita quanto no movimento espiritualista, que toda morte violenta ela traz uma perturbação muito grande, uma inconformação, e etc., por parte do desencarnante. Nem sempre isso é verdade. Isso vai depender do nível evolutivo daquele espírito que desencarna de morte violenta. E para desmistificar essa questão das mortes violentas, à luz do Espiritismo, eu trouxe aqui a questão 161 de O Livro dos Espíritos,
na qual Allan Kardec faz uma pergunta a respeito desse assunto e os espíritos respondem de uma forma muito clara e objetiva. Vejamos. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Allan Kardec pergunta. E aí vem a resposta dos espíritos. Geralmente é assim, mas em todos os casos, um instante que os separa é muito curto. Agora, sobre a perturbação, como nós já falamos, é uma coisa muito relativa. Vai depender do nível evolutivo de cada caso específico, né? Que não nos é dado aqui debater, até por falta de instrumentação para isso. Né? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, né? Sobre a importância do conhecimento espírita a respeito do sensacionalismo que é feito não só em torno do nome de Marília Mendonça, que apesar da pouca idade já era uma pessoa extremamente famosa no nosso país, independente de gostarmos ou não do tipo de trabalho que ela realizava, do tipo de música que ela produzia, isso não vem ao caso, mas era um ser humano, né, que precisa de todo o nosso respeito e apoio nesse momento tão crucial que é o da desencarnação. E é justamente isso que muitas pessoas não fazem nas mídias sociais, né? Falando, já parece que sambando no túmulo dela, né? Surgem aí os engenheiros de obras prontas dizendo que já tinham previsto a morte dessa pessoa famosa. E para que esse tipo de informação? Né? Alguns já dizem até por que ela morreu, por erros cometidos em outras vidas e etc. Já sabe até informações particulares, né, das encarnações pretéritas de Marília Mendonça e toda uma série de mentiras e sensacionalismos que só servem, melhor dizendo, para ganhar dinheiro em cima da pessoa que desencarnou dessa forma. Então, a doutrina espírita, ela é muito clara a respeito de toda essa situação. Para a doutrina espírita, né, principalmente, e ela tem condições de explicar os porquês disso ter acontecido, mas a doutrina espírita ela se foca sobretudo nos paraquês, né, a finalidade para a qual isso aconteceu com essa mulher, com qualquer outro ser humano que morre dessa forma, em plena idade, em plena força, em pleno talento e sucesso, com família pequena que deixou, né, com filho pequeno, me parece, e as outras pessoas também que estavam lá com ela, todas elas tinham famílias, filhos pequenos, e a gente, sobretudo, tem que guardar respeito e discrição nessas situações, porque as pessoas que... E se alguém realmente sabe, eu acredito que sejam pouquíssimas pessoas que detenham essas informações espirituais, os que realmente sabem, eles guardam para si mesmos, porque eles sabem que agora já não adianta mais. E nem adiantaria se revelasse antes, porque tudo é decorrência da lei de causa e efeito. A gente não pode burlar a lei divina. Então, esse sensacionalismo só se explica pelo interesse monetário, pelo interesse em poder através do conhecimento, em poder através da fama e assim sucessivamente. Então a proposta do Espiritismo, ela fala de forma generalizada, sim, sobre os porquês dessas situações. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Muitos dizem assim, Marília Mendonça e qualquer outro estão pagando por erros de vidas anteriores. Pagando, veja bem, a lei de Talião, isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Há sim o encadeamento da lei de causa e efeito entre as várias vidas do corpo que nós temos aqui no corpo físico, mas isso não tem nada a ver com pagar, não tem nada a ver com castigo, porque Deus não precisa de castigar ninguém e tampouco de premiar quem quer que seja. Ele tem leis eternas, tão eternas quanto ele, que são encarregadas de fazer com que esse destino de todos nós espíritos seja cumprido. Então Deus não precisa desse tipo de artifício que nós humanos pensamos
e atribuímos a ele. Então o que acontece é que, sim, pode até ser um caso de expiação coletiva, né? Mas ainda a gente tem que levar em conta várias questões sobre livre-arbítrio, né? Sobre a capacidade que eles tiveram de decidir por si mesmos se o avião ia sair ou não. Já não estou mais falando desse caso de Marília Mendonça, mas falo como um todo. Então várias facetas do livre-arbítrio têm que ser levadas em conta antes que a nossa explicação possa ser dogmática, dizendo, mas era uma expiação coletiva. Sim, pode ser. A doutrina espírita abarca essa explicação. Mas mesmo que fosse, nós teríamos condições de ter acesso a essas informações específicas de cada um desses espíritos para explicar o porquê especificamente de cada uma daquelas pessoas que estavam no avião, incluindo Marília Mendonça, tivessem que desencarnar daquela forma. Então a nossa perplexidade diante dessa falta de informação é muito grande. Então o que nós temos a fazer é sermos honestos, admitirmos a nossa falta de informação específica a respeito do assunto e falar sobre linhas gerais do para quê, da finalidade disso acontecer, que é clara e óbvia diante da doutrina espírita. É a finalidade de treinarmos a aceitação, porque a morte, a desencarnação, quer queiramos, quer não, esse retorno ao mundo espiritual, ele é obrigatório a partir do momento que a gente reencarna. Todos nós temos essa certeza. Então, esse é um exercício de aceitação e, sobretudo, de autoaceitação, de desapego. Desapego, ao contrário do que nós pensamos, não é deixar de gostarmos das coisas que a gente gostava no mundo material ou das pessoas que nós amamos que ainda estão encarnadas. Não é ser indiferente a isso tudo, mas é ter a consciência de que, voltando ao mundo espiritual, apesar dos nossos laços de afeto permanecerem com as pessoas e coisas que nós gostávamos, nós estamos numa outra dimensão e precisamos gradativamente nos adequarmos ao modo de vida dessa nova dimensão que nós chamamos mundo espiritual, que se divide por si só em várias dimensões, diga-se de passagem. E a partir dessa cultura que nós vamos desenvolver, da aceitação, da autoaceitação, do desapego, nós falamos de forma mais ampla ainda, quando refletimos o seguinte: Marília Mendonça era uma pessoa que tinha fã-clubes, como tantos outros artistas que falecem em plena força, idade e fama. Seria enfadonho aqui enumerarmos nomes. Mas o que causaria tanta comoção? Por que não morrem pessoas de avião todo dia? Será que a gente fica tão comovido com esses acidentes? Não desmerecendo as pessoas que faleceram nesse acidente. Mas o que eu estou querendo refletir com todos vocês é o seguinte: será que a gente fica tão chocado com essa morte de pessoas famosas porque esses ídolos que nós criamos nessas pessoas, daquilo que nós gostaríamos de ser ou deveríamos fazer, quando é um bom exemplo moral também, será que esses ídolos que nós criamos não são bengalas psicológicas que estão dentro de nós, fazendo com que nós retardemos o processo de autoconhecimento? Será que essas pessoas não representam essa extensão que nós queremos ter ilusoriamente para fora de nós mesmos, quando a extensão deveria ser para dentro de nós mesmos? Então fica aí a reflexão. E, em linhas gerais, nós podemos dizer o seguinte: não sabemos como Marília Mendonça se encontra no mundo espiritual, tampouco as pessoas que desencarnaram com ela. As pessoas que realmente sabem dessa situação e que estão encarnadas, elas são verdadeiramente discretas, elas não vão ficar fazendo sensacionalismo na mídia, seja de que natureza for, mas de forma geral nós podemos falar o seguinte: que tanto nós, quanto Marília Mendonça, quanto qualquer outro ser humano em evolução, quanto qualquer outro espírito nessa trajetória evolutiva, nós vamos encarnar, desencarnar,
nos prepararmos para uma próxima vida futura, numa experiência encarnatória, até que nós cheguemos ao nível de espíritos puros e só reencarnemos por extremo amor a toda a humanidade, como fez Jesus. Esse é o destino de Marília Mendonça, esse é o destino do Marcelo, que vos falo agora nesse vídeo, e de todos vocês que me assistem também, de todos os espíritos em evolução. E que, mais uma vez, fica aí o nosso apoio à família da vítima, que possamos ter respeito pelos que ficaram, porque essas informações muitas vezes agridem, porque às vezes a família também dessas pessoas, ela possui uma crença diferente da nossa, e esse sensacionalismo todo é muito nocivo, muito tóxico e muito desgastante para todos os familiares dessas pessoas. Vamos procurar focar no bem-estar delas, se pudermos fazer orações para que elas estejam melhores no mundo espiritual, mais aconchegantes, nessa nova fase que vivem. Não que as nossas orações vão mudar o destino dessas pessoas, mas que elas possam se sentir reconfortadas, porque, como os espíritos dizem, a oração é como um bálsamo para a alma que desencarne, para qualquer um de nós, independente de estarmos encarnados ou não. Espero aí ter podido ser bem claro na minha proposta do vídeo, que não é desmerecer o trabalho de Maria Mendonça, mas focar na desencarnação como um todo e também ajudar com que as pessoas se previnam em relação a essas pessoas inescrupulosas que vendem informações mediúnicas na internet, que vendem ilusões a todo momento na internet, e nós temos aí um tesouro para estudo, que é a obra de Allan Kardec, um conhecimento seguro, um conhecimento que gera serenidade e que gera, sobretudo, muita paz dentro de nós, porque nós sabemos que todos nós, quando desencarnamos, somos recebidos de acordo com o que fizemos na nossa vida, mas todos nós somos recebidos e somos acolhidos. Não existem órfãos no mundo espiritual. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber informações a respeito de vídeos novos. Por favor, se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe para que o vídeo possa chegar ao maior número de pessoas nessa plataforma. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade e desejo muita paz a todos.